Olá, meu nome é Sheila Hansen e eu trabalho com análises sistêmicas. E hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que muitas pessoas não entendem a importância, que é cuidar da nossa criança interior. Mas Sheila, como assim? Que história é essa de criança interior? Eu nunca consigo entender a respeito disso. Gente, é muito importante que todos nós saibamos que quando a gente nasce, a nossa criança nasce junto com a gente. E ela vem ali de mãos dadas com a gente todo o tempo. Só que quando a gente nasce, a gente não dá conta de fazermos as coisas que nós precisamos. As nossas necessidades básicas são supridas pela nossa mãe, né? Ou por quem fez a função materna ali logo depois que nós nascemos. Então, quando nós precisamos de comida, quem nos alimenta é a nossa mãe. Quando precisamos tomar banho, quem nos dá banho é a nossa mãe. Mas conforme a gente vai crescendo e vai tendo autonomia, a nossa mãe deixa que a gente passe a fazer isso sozinhos, não é verdade? Nós passamos a tomar banho sozinhos, passamos a comer sozinhos. Então, neste momento, nós passamos a cuidar das necessidades da nossa criança. Lembra que a nossa criança está lá de mão dada com a gente desde que a gente nasceu? Então, nesse momento, quando você cria autonomia, você começa a cuidar das necessidades básicas da sua criança, já que a sua mãe já sabe que você é capaz de fazer isso. Essa criança vai evoluindo com você até que chegue na idade de 5 aos 5 anos, a criança estaciona. Ela para de crescer. Você continua. 6, 7, 8 e vai embora. Mas a sua criança para aos 5 anos. E as necessidades que uma criança de 5 anos tem, ela vai continuar tendo para o resto da sua vida. E você, conforme vai crescendo, você vai tendo experiências, vai criando uma certa maturidade para lidar com os problemas e com as circunstâncias que acontecem no dia a dia. Porque você cresceu. Mas a sua criança que está lá dentro de você, a sua criança que estacionou aos 5 anos de idade, ela não tem maturidade para entender certas coisas que acontecem no nosso cotidiano. E coisas que você tem maturidade para resolver, que você tem maturidade para entender, aquela criança de 5 anos não tem. Então ela começa a, vamos dizer, te controlar, né? Se você não cuidar dela, se você não conseguir olhar para ela e ver qual é a necessidade dela naquele momento, você começa a sofrer, tá? Então, é muito importante que a gente tenha noção de que a nossa criança está junto com a gente e que a gente precisa cuidar dela. Porque senão, o que acontece? Quem convive com criança sabe. Criança, quando precisa chamar atenção, ela começa aos pouquinhos. Ela te chama, você fala, pera aí um pouquinho. Aí, ela chama de novo, você, pera um pouquinho. Ela vem, ela começa a te arranhar a sua perna. E você, pera aí que eu já falo com você. E ela vem, ela começa a te arranhar mais, você espera um pouco. Aí ela começa a te beliscar, daqui a pouco ela te dá uma mordida. Olhe lá se ela não te dá um pontapé. Por quê? Porque ela começa aos poucos dizendo que ela não está gostando, que ela precisa de atenção por causa de alguma coisa. E a nossa tendência natural é dizer, espera um pouquinho, fica de boa aí na sua, que eu tô fazendo outra coisa mais importante, sabe? Só que a nossa criança, ela não desiste. Ela vai continuar nos chamando a atenção para determinada coisa que ela precisa naquele momento. E aí, o nosso adulto, o nosso lado adulto, pensa assim, mas por que, gente, que eu tô tão chateada com essa situação? Meu Deus, aquela pessoa falou aquela coisa pra mim, mas não tinha nada demais, por que eu tô tão magoada com isso? Por que eu não consigo esquecer aquilo que meu marido me disse há tanto tempo atrás? Uma coisa boba, já passou, por que eu não consigo esquecer? Porque a sua criança não tem a idade que você tem. A sua criança está lá com 5 aninhos de idade e ela não tem maturidade. Quando seu marido disse isso para você, como é que a sua criança se sentiu? Ela se sentiu abandonada? Ela se sentiu rejeitada? Ela se sentiu humilhada? Ela se sentiu manipulada? Ela se sentiu traída?
Você precisa identificar qual foi a sensação que a sua criança teve e você, como adulta, tem que prover, né, a necessidade dessa criança. Assim como você fazia quando você começou a dar banho nela, quando você começou a dar comida para ela, quando você começou a ter autonomia para cuidar da sua própria criança. Então, gente, não negligencie a criança de vocês, porque o último artifício da criança para nos chamar a atenção é ficar doentes. A mãe e o pai às vezes não percebem certas coisas que estão acontecendo com seus filhos, mas quando eles ficam doentes, o pai e a mãe largam o que tiver e dá atenção para aquela criança. A nossa criança também. A nossa criança às vezes acha que precisa ficar doente para que a gente possa cuidar do emocional e das necessidades básicas dela. Então, será que é necessário, gente, que a gente fique doente para a gente começar a observar o que a nossa criança está pedindo da gente? Pensem um pouquinho a respeito disso e se quiserem conversar mais comigo a respeito disso, me manda um direct, comenta aqui nos comentários, mande para as pessoas que você conhece e entendam que a nossa criança interior precisa de ajuda.